Cheguei, olha lá. Olha lá, pessoal. Obrigado pelas perguntas, vou responder o que vocês me perguntar. Aquilo que eu não souber, eu vou buscar, vou aprender e vou passar para vocês, mas quero passar dentro do livro teológico. Então, estou falando em nome dela. Muito bem. Sobre as perguntas que passam a vida toda, as pessoas falando, Jesus vai voltar, e eu ouço muitas pessoas falando, desde os meus avós, bisavós, que falam que Jesus vai voltar e ele não voltou até hoje, qual o primeiro lugar que ele vai vir? Vou tentar responder essas perguntas a vocês. Bom, 24, deixa eu ver se eu não me engano, versículo 14. Sobre o reino será anunciado para o mundo inteiro. É um testemunho para toda a humanidade. Que dia que vai ser o fim? Quando vai ser o fim? Será que Jesus vai voltar apenas quando toda criatura saber do Evangelho? Nós temos milhões de pessoas que jamais ouviu falar na história de Jesus. Agora, agora, existe uma utopia da Bíblia na nossa era? Ora, amigos, colegas, conhecidos, isso é um que alguns ateus levantam. Eles dizem, e a Bíblia diz que Deus só vai voltar quando o Evangelho todo for pregado. A todos. Porém, todos os dias nascem pessoas novas. Que maneira Cristo vai voltar? Na verdade, se Deus tivesse apenas uma maneira de se revelar ao ser humano, aí poderíamos dizer que seria impossível, realmente. Tem muitas culturas que não terão acesso, vamos dizer, os indígenas, para eles saber a Bíblia em vários idiomas, ou entender. Deus tem várias formas de nos comunicar com nós. Veja abrir em Hebreus, capítulo 1, versículo 2, que Deus tem várias maneiras de revelar a sua vontade ao ser humano, inclusive o plano de salvação. Então veja bem, o comum, às vezes Deus fala muitas vezes, de muita maneira, aos pais para os profetas. Nesses últimos tempos, ele fala pelo Filho. Deus ele se revela de muitas maneiras, mas especialmente na pessoa de Cristo. Quando você lê Romanos 2 e 13, 14, ali é dito que além de se revelar por Jesus Cristo, ele se revela pela moral que ele colocou dentro do coração do ser humano. Romanos 1, versos 20. Paulo afirma que ele se revela pelo nível da natureza. Deus revela que é o Deus poderoso, onisciente e onipresente, né? Então Deus tem várias formas e Deus vai utilizar todas essas formas, inclusive da minha, da sua, para nós revelar o ser humano a vinda de Cristo. Nos últimos dias, amigos que fez as perguntas, ou para quem não fez também, nós vamos ter uns resultados. Esses 3 recados estão na Bíblia. Deus se revelar pela natureza, pela lei moral, pela consciência, por várias maneiras. Deus quer que todas as pessoas, na última geração, conheçam 3 últimos recados dele para a humanidade. Esses 3 últimos recados, eles estão no Evangelho Eterno. Apocalipse 14, 6 fala do Evangelho Eterno. E depois que Deus menciona o Evangelho Eterno, ele afirma que todo cristão tem por obrigação de contestar esse Evangelho Eterno, esses 3 últimos recados. Não vou falar agora dele, seria que chama muito tempo. Mas eu quero me recomendar a vocês que esses 3 últimos recados está Apocalipse 14, 6 a 12. Eu quero que vocês façam uma leitura 14, 6 a 12, todos vocês. E se você tiver alguma dúvida, escreva para André Falco, igual vocês estão escrevendo, tá? E eu vou tentar ajudar a compreender esses 3 últimos recados.
Quando ele for o último anunciado, juntamente com o Evangelho Eterno, e Deus ele vai se revelar às pessoas de outra forma, aí Cristo vai voltar. Que você e eu podemos apressar a volta de Cristo, se nós fazer a nossa parte. Tá? Qual só a nossa parte? Pregar o evangélico. Né? Então, mediante essas perguntas, vocês podem continuar fazendo a pergunta e eu vou respondendo dentro do livro teológico e ela manda dizer beijo no coração. Não é ele, é ela. Até lá.